No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Na manhã deste dia, o coração da comunidade se quebrou ao ouvir a notícia do falecimento de José Ricardo Carvalho de Andrade. Ao lado do seu nome, muitos recordam agora um amigo, um pai e um mentor. Outros, um líder e uma força da natureza. Mas todos, um grande homem cuja vida foi contada em 74 anos, cheios de luta e dedicação. José Ricardo nasceu em 27 de julho de 1947 na Vila Tranquila de Lagoa Azul, no estado de São Paulo. Era filho de um humilde casal que dedicava a vida à agricultura e educação. Desde pequeno, ele aprendeu o valor do trabalho duro e da amizade com a natureza. Com 7 anos, José Ricardo já cuidava das galinhas e das árvores de seu pai. Aos 14 anos, José Ricardo decidiu seguir os passos de seu pai e estudar agronomia na Universidade Estadual Paulista. Após 4 anos de intensa dedicação, ele se formou com destaque e ingressou no Instituto de Pesquisas Agrárias, onde trabalhou por 20 anos. José Ricardo foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da produção vinícola no sul do Brasil. Em 1982, ele fundou a Vitivinicultora Andrade, que hoje é uma das maiores e mais respeitadas empresas vitivinícolas do país. Além de sua carreira empolgante, José Ricardo também era um apaixonado por literatura e poesia. Ele escrevia poemas desde a adolescência e, em 1985, publicou seu primeiro livro de poesia, A Alquimia do Vinho. Em 2005, José Ricardo recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele se aposentou em 2012, mas continuou a atuar como consultor da Vitivinicultora Andrade e professor de agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina até o fim de seus dias. José Ricardo foi casado com Maria do Rosário por quase 50 anos. Eles tiveram 3 filhos, Ana, Carlos e Miguel. Sua família foi sempre a sua maior paixão e sua fonte de inspiração mais grande. Ele passava horas lendo histórias e contando anedotas com seus netos no quarto de leitura da casa. Em 2018, José Ricardo sofreu um derrame que o deixou paralítico em parte do corpo. Mas, mesmo assim, ele continuou a lutar e a ensinar. A morte veio em consequência de complicações da doença, mas sua luta e seu espírito de superação sempre serão recordados com admiração. José Ricardo foi um homem que deixou uma marca profunda em todos os que o conheceram. Ele deixou a vida mais rica, mais saborosa e mais amorosa. E hoje, no quarto onde _star estava seu relógio de cuco, ficamos mais cegos para a beleza da vida que ele nos ensinou a ver. Hoje despedimos-nos de Eliana Ferreira, mulher sagrada do nosso pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais. Ela nasceu naquele valente lugar em 1950, filha de humildes pastores, e cresceu entre o sol, a chuva e as árvores. Eliana estudou medicina em Belo Horizonte. Em seguida, retornou ao seu querido Vale Verde para construir uma clínica médica que atendeu às necessidades do povo por quase 50 anos. Ela foi a semente dourada da saúde nesse canto esquecido, curando corajosamente com dedicação inquebrantável. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 20 anos de dedicação à saúde pública e, mais recentemente, a Medalha da Inconfidência pelo trabalho incansável desenvolvido durante o período pandêmico. Com seu sorriso leve e seus olhos brilhantes, Eliana construiu uma rede de amizade inabalável, cuja energia vital é sentida até hoje. Com suas mãos sábias, curou as doenças do alvorado, dos vales e das montanhas que formam a paisagem divina deste pequeno paraíso. Seus 5 filhos cresceram ao som das chuvas no telhado de zinco da casa, enquanto ela cuidava do jardim de ervas medicinais e plantou inúmeras orquídeas na casa que sempre abriu para os visitantes. A tragédia veio em 2018,
quando seu filho mais novo morreu num acidente de carro. Desde então, o silêncio se fez presente no coração de Eliana. No entanto, ela continuou a cuidar das plantas e dos pacientes até os últimos dias de sua vida, demonstrando que o amor é mais forte do que o sofrimento. Eliana Ferreira deixou para a posteridade um legado de bondade, respeito e carinho sem medida. Seu nome será lembrado com admiração pelos que tiveram a sorte de conhecê-la. E no auge da tarde, quando o sol se põe sobre as montanhas e a correnteza dos árvores dança junto ao vento, o cheiro das orquídeas florescidas em seu quintal continuará a evocar sua memória eternamente. No coração do Rio de Janeiro, onde os batuques vibram na veia de todos, surgiu um nome que tornou-se sinônimo de magia musical: Benito de Paula. Um pianista que desabrochou a alma daquele samba romântico que só o Brasil consegue cantar com tanta paixão e intensidade. Ele foi um feiticeiro que transformou as notas em paisagens, como se a música fosse uma terra de sons e corações que vibram juntos. Suas melodias envolventes são lembranças de um amor que nunca acaba, de um sonho que flutua entre o mar e as montanhas. O piano dele era mais do que um instrumento. Era uma espécie de altar onde suas mãos dançavam, sutis e precisas, criando harmonia com a voz que se tornou um grito, uma clamação pela vida em suas infinitas formas. Ele foi o criador de uma vertente única na música popular brasileira, unindo o samba tradicional com influências de bolero e músicas internacionais. Sua essência era a fusão de culturas e ritmos, um olhar que não vira da beleza em se encontrar diferentes caminhos que se cruzavam na música. No estúdio ou no palco, Benito de Paula era uma força natural. Seus olhos brilhavam quando tocava e cantava. Eles eram um olhar que falava, que contava histórias de amor perdido e amor ainda esperançoso. Um olhar que se misturava com a música, como se ele quisesse mostrar tudo ao mesmo tempo. A dança do mar, o canto das estrelas e a vibração do coração. Seus discos foram testemunhas de sua arte, gravados como um registro do instante, como uma foto em que você pode ver tudo. A luz daquele dia que escreveu a música, o som dos passarros antes de entrar no estúdio, até mesmo o cheiro do sal e do maracujá que é tão brasileiro. E ele, com seus olhos radiantes, seu piano que falava, suas mãos que dançavam em harmonia com a voz, conquistou milhões de ouvintes, que agora são fiéis seguidores, amigos e familiares. E a música de Benito de Paula se tornou parte da nossa cultura brasileira, um dos elementos mais importantes dessa grande festa chamada vida. E quando tocam suas canções, você pode sentir o mar, ver as montanhas e ouvir os passarinhos cantar naquele instante em que a música se transformou no tempo e no espaço, onde todos somos um e o mesmo. Naqueles idílios sambas dos anos 60, Nova Friburgo era um canto de criança, onde o sol e as montanhas abençoavam cada som do carioca mundano. A casa de Benito de Paula, uma pequena residência ensolarada, vivia em harmonia com a natureza que a rodeava, e dentro dela, o tempo parecia parar quando os dedos de um menino chamado Benito abraçavam as teclas de um piano velho. Nascido em uma família onde a vida musical era tão presente quanto o ar que respirava, Benito nasceu com a herança da melodia no sangue. Os ritmos populares eram a semente do seu talento, e as ruas de sua cidade se transformavam em estradas sonoras para o jovem pianista. A cada passo que dava na rua, ele tocava música com os pés e improvisava melodias no ar. O som era sua língua, a música sua espécie. Na casa da avó, onde a memória se confundia com o látido dos instrumentos antigos, Benito aprendeu que a música era mais do que sons e ritmos. Ela era a emoção de um coração, o olhar de um amigo, a palavra que falta para completar uma história. A cada nota tocada, ele desenhava um canto de esperança, e as paredes do pequeno quartinho onde o piano estava se transformavam em telas que refletiam a alma de um menino que se expressava através da música. O jovem Benito encontrou na arte uma voz para seu coração, e como as notas dançavam no ar, ele vivia os momentos de amor e saudade que despertavam na alma. Ao tocar, a mão esquerda se unia à direita em harmonia, e cada nota era uma palavra escrita no papel da vida, um livro cheio de sentimentos que ele compartilhava com o mundo através do piano. A música, então, era a alma de Benito de Paula, um espelho onde seu coração se refletia em cada nota e acorde. E, assim, nasceu no Rio de Janeiro uma lenda que vibrava com o ritmo da vida e cantava as histórias do Brasil, num canto eterno de amor por um país que tem a música na veia. A juventude de Benito de Paula era um cenário de brilhos e trevas, um mundo onde sonhos ainda tingiam as cores mais vivas,
mas que também recuavam rápido diante das primeiras tempestades. Aquela era uma era em que o amadurecimento veio com um custo caro, quando sonhos artísticos colidiam frontalmente com a realidade mundana. Mas Benito não cedeu. Cabeceias na chuva de dificuldades, ele andava pelas ruas da cidade, olhando para as fachadas das casas velhas e esquecidas, como se elas carregassem um segredo ainda por revelar. E, em meio às sombras que dançavam na avenida, ele encontrou seus primeiros refúgios, pequenos bares e casinhas de espetáculo, cobertos de polvilhões de luz e cheiros de vinho. Lá, as paredes pareciam vestírios que acolheram incontáveis músicos, cada um deles deixando uma marca do seu passo. E Benito se juntou a essa galeria, derramando suas primeiras notas em ternos e quintos sobre o palheiro da vida. Aqui surgiu sua identidade, como um músico e, com isso, uma nova versão de si mesmo. No meio do riso e das risadas, da alegria e dos lamentos, ele compôs suas primeiras canções autorais. Criou-se, então, um universo próprio, onde o canto da alma se misturava com os sons da guitarra e com o sussurro do vento através das janelas abertas. E foi lá que ele ganhou reconhecimento, entre colegas de profissão que admiravam a autenticidade de sua voz e a capacidade de emocionar o público. Era como se o tempo parasse em aquelas noites, enquanto ele cantava, e os olhos da multidão brilhavam com um amor e uma fé inquebrantáveis. Era tudo um sonho que Benito nunca perdeu de vista mesmo diante das tempestades que se aproximavam. E o futuro, como sempre, era uma floresta ainda por explorar, com sinos de esperança e sons de advertência. Mas ele continuava em frente, impelido pelo amor pela música e pelo desejo de compartilhar suas histórias através dela. Benito de Paula, o encantador de corações e de almas, o sertanejo que vencera o mundo, cuja voz tinha capacidade de transpor as cordilheiras do sertão até chegar às favelas da cidade, e de abraçar os corações dos mais diversos lugares. Durante seu auge, Benito se transformará não apenas em um artista, mas em um símbolo, um mito nacional que vibrava dentro das batidas dos seus sucessos memoráveis. Retalhos de Cetim, com sua melodia suave e letra cheia de saudade e amor à terra, tinha se tornado o hino do coração sertanejo. As palavras de Benito entravam no peito, ficando lá para sempre. E Charlie Brown, essa canção que evocava tanto a solidão quanto a esperança, havia se tornado uma balada inconfundível, um hino à vida e ao amor em todos os seus aspectos. No palco, Benito brilhava como uma estrela. Suas performances eram verdadeiros espetáculos, com sua voz poderosa e suave, seu sorriso contagiante e sua presença encantadora. Seu talento não se limitava apenas à música. Ele sabia falar com o coração das pessoas, falar de amor, esperança e saudade. Ele se tornará uma figura icônica no panorama brasileiro, presente em todos os lugares, nas telas das televisões, na programação das rádios, nos palcos dos grandes shows. E o povo amava-o, adorava-o, cantava com ele, dançava com ele, viveu com ele. Seus discos vendiam milhões de cópias, sua fama crescia a cada dia. Mas Benito nunca esqueceu onde vinha, o sertão, sua terra natal, sempre presente em suas letras e em sua música. Sua fidelidade ao seu estilo singular, que unia sofisticação e popularidade, era um testemunho de sua raiz e de sua identidade, uma homenagem àqueles olhos azuis do cearense, aos sons da natureza, às palavras simples e sábias do povo. Benito de Paula, o mito encarnado, não era apenas um artista. Ele era a voz de uma geração, a melodia de um país, o amor de um povo. E suas canções, eternas e indeléveis. Benito de Paula, uma luz que encandeceu o céu da música brasileira, foi um renascimento da essência da vida, um poeta encarnado que compôs melodias para o coração da nação. Ele era, em si mesmo, um hino alegórico à terra de sambas e bossa nova, uma canção de amor ao Brasil, entronizado num canto inconfessável no meio do rumo e do vento do maravilhoso país. A vida dele foi uma jornada de 1000 paisagens, um romance com o universo da música, onde os sons eram palavras, as notas sonsorosas, verbas que ele cultivava com paixão, como um jardineiro cuidadoso das flores celestes de suas composições. A cada corda tocada em sua guitarra era uma carta para o futuro, uma mensagem eterna que se encaixa no tecido da história brasileira. Em seus olhos brilhavam as estrelas do Brasil, como se ele fosse um mirante que guardava a fé e a esperança em suas canções.
Criou-se num tempo de mudança, num espaço onde o som da vida se transformava em ritmo, onde a música era o lema de uma geração revolucionária. Seu legado é um presente para futuros filhos da terra do samba, uma espécie de testamento sonoro que vibra nas veias do Brasil. A vida de Benito de Paula foi um poema vivido, um universo musical onde as notas eram a corrente que unia o passado ao presente e avançava para o futuro. Ele foi uma voz que ressonou em cânticos e baladas, num mundo de sonhos e esperanças. Seu talento foi a luz que iluminou as trevas da vida, e sua música, um salmão eterno à memória do Brasil. E hoje, suas canções continuam vibrando nas almas dos brasileiros, como um coral imortal, um hino de amor ao país, que ressoa na memória coletiva da gente. Sua obra é o testemunho do amor à terra e à música, uma sagrada união entre a paixão do coração e a beleza do som. Benito de Paula foi um músico que entregou-se totalmente sua arte, sem medo de expressar seus sentimentos mais profundos. Ele se revelou como um verdadeiro poeta da música brasileira, uma figura emblemática que iluminou a vida de muitas pessoas com suas melodias e letras incandescentes. Seus versos foram a chama que acendeu a alma do Brasil, tornando-se um tesouro inalienável da memória coletiva do país. A história de Benito de Paula é uma lição de perseverança e dedicação à arte, um exemplo para todos aqueles que sonham com a fama e o sucesso, mas que acima de tudo querem ver o seu talento florir no meio do silêncio e do esquecimento. Ele mostrou que o verdadeiro legado da música é a capacidade de tocar nas cordas mais profundas do coração das pessoas, transformando-se em um hino eterno à vida e ao amor. E assim, Benito de Paula continua brilhando no firmamento da música brasileira, como uma estrela inconfessável na noite dos tempos, uma luz que guiará gerações futuras num caminho de paixão e dedicação à arte.